Abra a tua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 7. A partir do versículo 7, nós estaremos lendo glória a Deus. Todos acharam? 1 Samuel, capítulo 7, do versículo 7 até o versículo 13. Eu vou ler um, a igreja outro, e assim sucessivamente. Amém? Versículo 7. Ouvindo, pois, os filisteus, que os filhos de Israel estavam congregando em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. A igreja 8. Então tomou Samuel um cordeiro que ainda mamava e sacrificou-o inteiro em holocausto ao Senhor. E clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe deu ouvidos. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betcar. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram aos termos de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra os filisteus todos os dias de Samuel. Mais uma oração. Eterno Deus e glorioso Pai, elevamos as nossas vozes aos céus mais uma vez esta noite, ó Deus. Acabamos de ler a Tua palavra, palavra essa que o Senhor colocou no coração dos Teus servos, ó Deus. Aleluia, como tema desta festividade. Ah, Deus da glória, que o Senhor possa falar aos nossos corações, às nossas vidas, ó Deus, de uma forma toda poderosa. A Tua palavra é fiel, a Tua palavra é poderosa. O Senhor, ó Deus, conhece o desejo e a necessidade de cada coração, e somente o Senhor, ó Deus, é que pode abrir as portas e abençoar poderosamente os Teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Isso. Glória a Deus. Irmãos, o texto da palavra de Deus que acabamos de meditar, de ler juntamente com a igreja, que foi escolhido pelos irmãos como um tema para a gente estar meditando, falando. Um tema bastante propício para este momento, né, que os irmãos estão aqui celebrando já 20 anos
de existência deste templo, como foi dito, possa ser que seja mais, né? Mas já como igreja, já dependente, não mais como subcongregação, mas como já uma congregação, não respondendo mais pelo Baeta, mas sim diretamente, já com a sede, lá com a diretoria executiva, bate-se aos 20 anos pela leitura que foi feita. E os irmãos olharam aqui para o versículo 12 e viram aqui Samuel, ele escrevendo e dizendo, né? Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Que significa pedra de ajuda. Mas quando nós olhamos dentro desse texto da palavra de Deus, nós vemos aqui Israel passando por um cenário não muito bom. Não muito bom. Nós vemos que Israel ainda ele estava debaixo de ameaças. Porque quando nós olhamos, já desde o primeiro capítulo do livro de 1 Samuel, nós vemos o Senhor Deus, ele levantando um menino ainda novo e com propósito, que é Samuel, ainda muito novo, porque a mãe propôs no coração, falando com Deus, quando ela desceu para Siló, para adorar a Deus, que isso ela fazia de ano em ano. E ela, quando ela desce a Siló, ela fala com Deus com bastante amargura de alma: Senhor, se benignamente o Senhor atentar a oração da tua serva, e a oração da tua serva o Senhor ouvir, e a tua serva o Senhor conceder um varão, um filho, eu vou entregar, eu vou dar ele todos os dias ao serviço do Senhor. Irmão, e Deus ouviu a oração desta mãe, amanhã, e nasce Samuel, e Samuel é levado para o templo, é entregue, e este menino ali começa a crescer. Ele começa a crescer, aleluia, debaixo da graça de Deus. E Deus levanta ele com uma autoridade muito gloriosa. E esse menino começa a ser usado dentro da nação de Israel. E ele é usado de uma forma poderosa. E Israel aqui está passando por um momento não muito bom. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, Eli sacerdote, e os filhos, eles não temiam a Deus, eles faziam coisas terríveis, aleluia, diante da presença de Deus, e não agradaram a Deus. Mas Deus usou a boca do profeta Samuel, ainda muito novo. Mas quando nós chegamos aqui, já no capítulo 5, capítulo 4, nós começamos a ver Israel aqui se preparando para uma batalha. Israel sobe junto para Ebenezer, e os filisteus ficaram em Afeca, e ali eles estavam preparando para que o momento em que eles começassem a combater, os filisteus estavam do outro lado, com garantia de que teria vitória. Israel também, da mesma forma, do outro lado, nós vamos obter vitória também, mas só que tinha algo, irmão, um cenário, que era um cenário de crise. Israel não estava muito bem com Deus. Por quê? Israel, aleluia, os filhos de Eli, juntamente com Israel, deram as costas para Deus,
e se apegaram aos Baalins, aos Astarote e adorava. E aquilo, aleluia, mexeu com Deus e Deus falou assim, ó, eles não vão vencer a peleja. Subiram, até mesmo confiante. E os filisteus embateram sobre Israel, e naquela embatida foi 4.000 homens de Israel que estava de pé, que caíram naquela peleja. 4.000 homens. E eles consultaram os anciões, porque eles falaram, como nós vamos perder? E consultando os anciões de Israel, eles resolveram, nós precisamos ir lá em Siló e trazer a arca da aliança. Nós perdemos porque a arca não está aqui. Irmãos, foram lá e buscaram a arca. Para nós correr um pouquinho mais para frente. A arca chegou nos termos de Israel, aonde ali eles estavam, juntos. A festa foi grande, o júbilo foi grande, que as nações vizinhas ouviram. E não só ouviram, como também temeram pelo brado. Porque eles bem sabiam que o Deus de Israel foi o Deus que com mão forte tirou o povo dele da escravidão egípcia. Eles bem sabiam que o Deus de Israel era o Deus que não havia perdido e nem perderá nenhuma peleja. É o Deus forte na guerra. Os filisteus temeram, mas o próprio Deus os encorajou. Os encorajou de tal forma que eles voltaram a pelejar. E quando eles voltam de novo a pelejar, a situação foi pior. Já tinha perdido quantos? 4.000 soldados. E agora eles perdem quanto? 30.000 soldados. E entre esses 30.000 soldados, também morre nesse dia Ofni e Finéias, filho do sacerdote Eli. Caíram também. E um dos filhos de Benjamim, ele foge, ele corre e vai levar a notícia para Eli, lá em Siló, o sacerdote, já tomado de idade, já estava com as vistas escuras, já não conseguia ficar tanto de pé, porque senão ele estaria lá na porta aguardando este homem chegar e trazer as novas. E o texto da palavra de Deus vai dizer que quando ele traz a notícia, Eli faz a pergunta para ele, e ele responde, mas quando Eli pergunta acerca da arca, que é a presença de Deus em Israel, ele falou, os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e quando ele perguntou, e a arca? Ele falou, e a arca foi tomada. Ele cai para trás da cadeira, quebra o pescoço e morre. E a nora de Eli, ela estava ali por perto e ela ouviu. E quando ela ouviu, ela estava já próximo os dias de dar o parto. Ela sente as dores do parto pelo que houve, pelo impacto da notícia e pela perca que ela tivera. Ela começa a dar à luz e a criança nasce
mas ela desfalece também e morre no parto. E perguntaram qual é o nome do menino. O nome do menino é Icabode, que quer dizer, lá se foi a glória de Israel, porque a glória de Deus ainda ela permanece. E ela está aqui esta noite. Aleluia, louvado seja Deus. O que adorna esta casa aqui, irmão, é a glória de Deus, é a presença dele. E se a presença dele está aqui nessa comemoração de 20 anos de existência deste campo aqui, aleluia, é motivo de nós adorar, de nós glorificar, de nós dizer, Senhor, estamos imensamente alegres, porque 20 anos já se passou e nós estamos aqui ainda firme, te adorando, te louvando, te glorificando, te exaltando, aleluia, e bem dizendo ao Senhor, porque o Senhor é bom, é maravilhoso. E a arca de Deus, ela é elevada. E ela é colocada lá na terra de Asdod, no templo de Dagon. Eles a colocam ali. Deus, ele age com providência, porque Deus não deixa ninguém escarnecer do teu nome. Não tem homem nenhum, irmão, que escarneça de Deus, que ele não venha sentir o impacto de que Deus está ainda acima de tudo e de todos. Não tem homem nenhum que escarneça de Deus e ele não veja o teu poder. Levaram a arca, a presença de Deus, lá para dentro do templo e colocaram lá, aos pés de Dagon. E quando amanheceu o dia, eles abriram o templo, assustados, e viram Dagon prostrado diante da arca de Deus. Aí é onde que está o mistério, viu? Aí é onde que está o mistério. Possa ser que você passou na leitura e não percebeu. Eu pergunto para você, Dagon ali era o que? Era uma estalta, sim ou não? Aí eu pergunto para você, como uma estalta vai se prostrar? Ela podia cair, mas o texto está dizendo que ela estava prostrada diante de Deus. É algum equívoco? Vamos levantar. Levantaram ela de novo, colocou. Passou-se o dia, a noite entra. Quando chega pela manhã, ela está prostrada de novo, mas porém sem a cabeça. E a cabeça estava em ambas as mãos de Dagon. E quando eles viram, eles temeram. Falou, vamos tirar essa arca daqui. Vamos consultar os nossos sacerdotes, os nossos adivinhos, vamos consultar e vamos tirar daqui, irmão. E grande foi o destroço entre os filisteus, aleluia, por não crer, aleluia, no poder e na glória de Deus. E o mais interessante, irmãos, que essa glória, ela ardona a igreja. Aleluia, até hoje essa glória, ela paira sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Aleluia, louvado seja Deus. É 20 anos, irmão. Aleluia, mas é 20 anos, aleluia, Jesus salvando, Jesus libertando, restaurando família, transformando vidas. Aleluia, e muitas outras ainda, irmão. Jesus vai salvar, vai transformar, vai curar, vai restaurar. Aleluia, e o nome do Senhor aqui no Jardim Primavera continuará sendo glorificado. E o capítulo 7, que os irmãos escolheram,
já mostra, a partir do versículo 7, Samuel reunindo todo o povo e subindo para Mispa. Mispa era o lugar de o povo congregar, se reunir, para reunião, para estratégia, ou até mesmo para ser chamada a atenção do que podia, do que não podia, do que estava acontecendo, do que podia fazer para melhorar, do que podia fazer para ver de novo Deus entrar com providência como ele sempre entrou. Mispa era esse lugar. E toda a nação de Israel corre para ali junto com o sacerdote Samuel. Samuel, sacerdote, profeta e juiz. Deus levanta ele com muita autoridade e poder. E o povo se reúne com ele. E quando eles estão reunidos ali, os filisteus ficam sabendo. É uma oportunidade de nós voltar a pelejar com Israel. Nós já ganhamos 2. A primeira foi 4.000 e a segunda foi 30. A arca não está mais com eles, porque está em Bet-Seme. Já está lá. Vamos subir de novo e vamos pelejar com eles. E essa notícia chegou até o povo de Israel. E eles já tiveram percas, e não pouca. E agora eles temeram. O texto aqui da palavra de Deus vai dizer: ouvindo, pois, os filisteus, que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiorais dos filisteus contra Israel. O que ouvindo os filhos de Israel, olha o que aconteceu. Encorajaram. Eles estão vindo, mas nós estamos preparados para a batalha. Pode vir. Pode vir que aqui tem. Aqui tem oração, aqui tem jejum. Não, irmãos. O negócio lá estava diferente. Olha o que o texto da palavra de Deus está dizendo. O que ouvindo os filhos de Israel, temeram por causa dos filisteus. Ficaram com medo. E na medida que eles ficaram com medo, eles clamaram. Samuel dizendo: Samuel, faz alguma coisa. Olha, pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Pastor João, estava do jeitinho que Deus gosta. Deus gosta do homem na dependência dele. Deus gosta do homem na vontade dele. Deus gosta do homem na sujeição dele. Quando o homem, ele reconhece que ele não é nada e Deus é tudo. Aleluia. Quando ele reconhece que ele não tem força nenhuma, aleluia, mas do Senhor, aleluia, vem a força, vem a vitória, aleluia, vem o livramento, aleluia, e nós glorificamos e exaltamos esse Deus lindo e maravilhoso. Clama, Samuel. Clama. E Samuel, irmão, ele com aquela fiação ligada com o céu, e
E não tem coisa melhor, viu, irmão? Quando o crente está ligado com os céus, na oração, no jejum, na palavra, na comunhão. Aí a dificuldade vem e o problema vem. Aí o crente fala, eu vou para o joelho. É só no joelho que eu vou vencer. Aleluia. Igreja vence, irmão, é no joelho. Aleluia. A igreja do Senhor Jesus Cristo vence as causas no joelho. Com a boca no pó, buscando, clamando, orando. Opa! E outra, viu? É mês propício, mês de agosto. Mês de oração. Mês de nós nos dedicar, irmão, a buscar a Deus, a pedir para Deus, Deus salva mais jovem, Deus salva mais irmãs, Deus salva mais família, Deus entra com providência, Deus liberta os que estão oprimidos, Deus liberta o que está aí fora, nas drogas, na prostituição, Deus entra com providência, irmão. Deus quer a tua igreja clamando a Ele. É por isso que Ele diz para o profeta Jeremias, em Jeremias 33:3, clamas a mim, que eu vou responder. E o que eu vou responder não é pequeno, é grande. Aleluia! E você não conhece, não sabe, não viu, mas eu vou dar a resposta. E Samuel corre para o sacrifício. Corre a sacrificar. Ele pega um cordeiro que ainda mamava, sacrifica-o inteiro em holocausto ao Senhor. E ele clamou. E clamou Samuel ao Senhor por Israel. Eita! E o mais interessante aqui, Zaed, que Samuel clama e Deus dá ouvido. Samuel clama e Deus dá ouvido. Aí eu mudo, a igreja clama e Deus dá ouvido. A igreja pede e o Senhor dá ouvido. E quando nós clama e nós pede, nós clama e pede como? Orando. Falando com Ele, apresentando nos pés dele. Senhor, nós precisa. Senhor, nós quer. E a Bíblia diz que Deus dá ouvido. Deus ouviu, irmão. Deus tanto ouviu a angústia, a agonia do teu povo, da nação, como também Deus ouviu a oferta que Samuel estava preparando para Deus. É inteiro. É todinho teu, Senhor. Deus ouve. É só clamar que Deus ouve. É só pedir que Ele tem resposta. Mateus 7,7. Pedi, dar-se-vos-á, porque o que pede o que busca o que bate, abre-se-vos-á. Para chegar em 20 anos de um trabalho como esse aqui, irmãos, é muita luta, viu? É muita peleja, é muita batalha. Isso aqui nasceu no coração de Deus. E do coração de Deus foi para o coração de 1, 2, 3. Faz um culto lá no meu lar. E o culto começa. E esse culto começa com o quê, irmão?
Começa com oração, louvor da harpa, uma leitura da palavra. Testifica um aqui, testifica o outro ali. Daqui a pouco vai embora. Passa-se mais uma semana, volta. Já não é mais 3, é 4, 5. Daqui a pouco corre até o pastor, fala: pastor, dá para fazer já um ponto de pregação. Porque começamos com 3, mas agora tem 10. E cada dia está aumentando. Pode fazer, meu filho. E começa um ponto de pregação. E como o irmão disse aqui, é diferente dos cultos da congregação oficial, mas ali adorando a Deus, glorificando a Deus. E daqui a pouco diz: pastor, o negócio cresceu. Já não está mais naquela proporção, está maior. Deus abriu os céus. Ele alargou a tenda. Ele está abençoando. Já salvou o vizinho do lado. Foi levado mais uma família e teve salvação também. E a igreja vai crescendo, irmão. Aleluia. A igreja é um organismo vivo. Aleluia. E nós estamos aqui, irmão. Somos parte deste corpo glorioso. Mas o que, irmão, aleluia, me agrada mais, sabe o que é? É o cabeça do corpo. Aleluia, ele é cabeça, ele é dono, está acima de todos e de todos. É ele que diz: meu é o céu e também a terra, a plenitude e o mundo e todo ser que nele habita. É o Deus que você serve. Deus ouve. E quando Deus ouve, irmão, é porque Ele vai agir. Vai. É porque Ele vai agir. Você lembra quando Deus falou para Ezequias? Quando Ezequias pegou aquela carta que ele recebera de Senaqueribe, e Ezequias todo angustiado. Mas quem é que não ficava? Senaqueribe já vinha descendo, rebentando todas as nações, irmão. Pegando tudo. E só aumentando. E ele falou assim: eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês aqui, ó, das minhas mãos. Pode ir lá avisar. Quero ver quem é o Deus. E quando Ezequias começa a ler a carta, Deus fala assim: ei, Ezequias, você está achando que ele afrontou foi você? Não foi você, não. Foi eu. E quando eu olho para esse texto aqui, olha a forma de Deus trabalhar. Lá com Ezequias, Deus manda um anjo que mata 185 mil. Um anjo. Só que aqui, Deus trabalha diferente. Deus falou: não precisa de muita coisa, não. Eu só vou fazer uns barulhos no céu. Eu vou trovejar. Você já viu aquele tempo quando dá aqueles trovão que dá medo? Esse aí é. Agora, o dia que Deus trovejou aqui, irmão, pôs o inimigo para correr. Para bater em retirada, pastor Hermes. O texto está dizendo: e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. E trovejou o Senhor aquele dia com grande trovoada sobre os filisteus, e os aterrou de tal modo que foram derrotados
diante dos filhos de Israel. Não precisou levantar uma espada. E quando os homens de Israel viram aquilo, o trabalhar de Deus, o agir de Deus, o manifestar de Deus em defesa do teu povo, da tua igreja, eles saíram de Mispa, aonde eles estavam reunidos, e perseguiram os filisteus, correram atrás, e começaram a ferir até abaixo de Betcar, já uma outra região. Era eles fugindo e os israelitas indo atrás, os judeus indo atrás. Deus é maravilhoso, irmão. A igreja tem dono, viu? A igreja do Primavera aqui tem dono. O dono dela chama-se Jesus de Nazaré. É aquele que lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, que quando ele chega ali nas partes de Cesareia de Filipe, ele interroga os seus discípulos dizendo: que dizem os homens ser o filho do homem? E eles começam a dizer, um está dizendo aí que é João Batista, o outro abriu a boca lá atrás, Elias. Eles estão falando, e o outro lá na ponta gritou, eu já ouvi também falar que é Jeremias. E eles estão tudo ali dizendo. Aí Jesus volta para os seus discípulos e diz: e vós? O que dizes? O que sou? Não precisou esperar muito. Pedro, que é o afoito, ele pula na frente, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a conversa não para por aí. E Jesus respondendo fala para ele assim, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi carnes e sangue que revelou, mas meu Pai que está no céu. E ele diz assim ainda, pois também eu te digo que tu és Pedro. Ele está dizendo, tu és Pedro. Ele quis dizer o quê? Tu é Pedro, pedrinha pequena. Pedro afoito, Pedro brabo, Pedro sanguíneo. Você é Pedro. Mas ele está dizendo, mas sobre esta pedra, Jesus apontando para ele mesmo dizendo, sobre essa rocha maciça aqui, é aonde a igreja do Primavera está edificada. E se está edificada na rocha, que é Cristo, irmão, aleluia, tem milagre. Aleluia, tem unção, tem virtude, tem poder de Deus. Alamandurabara séria. Nuia caia séria, aleluia. A igreja de Jesus Cristo, aleluia, ela está alicerçada na rocha. Levanta-se quem quiser levantar, irmão, aleluia, mas não cai, continua de pé, aleluia, porque o dono dela é Jesus Cristo de Nazaré. Pode dizer o que quiser, mas quando o negócio apertar lá, corre lá para a igreja, procura o irmão. E esse irmão que é procurado, você sabe o que ele é? Membro do corpo da igreja. Procura ele, chama ele. Ora, já aconteceu assim, Demar? Já? Não é? Procura, chama. E o irmão está à disposição, ele não nega. Ele falou, opa,
Eu não vi a hora de Jesus preparar esta oportunidade. Eu vou, vai na frente, Jesus. Quando chega lá, ele ora. Ele fala da palavra. Ele testifica das maravilhas de Deus. E ele faz uma oração, vira as costas e vem embora. Agora é o Senhor e ele lá. Daqui a pouco Deus começa a incomodar. Eita, persegui tanto, falei tanto, dizia que não gostava, mas o negócio apertou, quem me socorreu foi eles. E daqui a pouco entra por essa porta aqui, com as mãos levantadas para o céu, aceitando a Jesus. Porque só Jesus faz isso. Só Jesus faz isso. É, Pedro. E Samuel, irmão, ele vê aquela situação gloriosa acontecer e ele fala, eu não posso perder a oportunidade. Nós temos que deixar um marco aqui. Nós temos que deixar algo, porque futuramente vão vir outros e vai passar por aqui. E eles vão perguntar, porque aquela pedra que Samuel coloca em Mispa, entre 100, ali, aquelas duas regiões, uma se trata mais que é 100 da área geográfica. Mispa era o lugar onde o povo de Israel se congregava para as reuniões, como eu acabei de dizer aqui, para conversar, para falar acerca da nação, acerca daquilo que era preciso para a nação, para aconselhar. Ele coloca uma pedra ali. E quando ele coloca essa pedra, ele põe ela entre Mispa e 100, ele chamou o seu nome Ebenezer. E disse assim, ó, até aqui nos ajudou o Senhor. E ficou lá. E ficou. Não sei se já aconteceu com você. Você está aí com seu menino, filho, o menino está novo. Você passa num lugar, ele olha aquilo e fala, ó pai, o que significa isso aí? Aí você está por dentro, porque você viveu a história, você já tem um tempinho mais de idade, de vivência, aí você explica para ele, não, meu filho, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é um marco. Esse marco que está marcado aqui foi a respeito disso, daquilo outro. Aí você orienta ele, você fala para ele. Agora você imagina o menino passando lá em Mispa e vendo aquela pedra posta ali. Ele perguntando, pai, o que é que essa pedra está fazendo aí? O lugar está limpo, está cuidado. Chama a atenção. Chama a atenção. Que pedra é essa, pai? Aí o pai vai lá e conta essa história para o menino. Conta essa história, esse feito que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus realizou através do profeta Samuel com a nação de Israel. E o menino ouvindo aquilo. E o Espírito de Deus trabalhando no coração dele. Porque essa palavra aqui é poderosa, viu, irmão? Essa palavra aqui é poderosa. Ela é poderosa. Na medida que a gente vai falando ela vai trabalhando, ela vai limpando, ela vai lapidando, ela vai transformando, ela vai mudando, ela vai regenerando, ela vai sarando, ela vai curando, porque a palavra de Deus é poderosa. E o zelo do Senhor Jesus com a tua noiva, com a tua igreja, é tão grande que quando ele se ascende aos céus,
ele está sendo elevado. Os discípulos estão embaixo, olhando para o céu. Uma voz brada: varões Galileu, por que olhais para o céu? É este mesmo Jesus que vocês estão vendo subir. Ele vai voltar. Olha só, esse mesmo Jesus que você está vendo subir, ele vai voltar. Irmão, os irmãos prestaram atenção que quando a gente fala acerca da volta dele, já não tem mais aquele entusiasmo que tinha antes. Mas é uma realidade, ele vai voltar, irmãos. Vai voltar para buscar a tua igreja. Paulo escreve aos Tessalonicenses dizendo que no instruir, no tocar das trombetas, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós que ficarmos vivos, vamos ser transformados num corpo de glória e juntos vamos encontrar com o Senhor nos ares. E ali nós estaremos com Ele para sempre. E essa é a esperança da igreja. Essa é a esperança da igreja. Aleluia, que Jesus Cristo breve vem buscá-la. Breve vem arrebatá-la para as mansões celestiais. E nós temos que estar anelante, aguardando este dia, este momento. Juntinho, fazendo parte deste corpo, dessa comunhão. Adorando, glorificando. Passando prova, passando luta, passando dificuldade. Mas na mesma proporção que a dificuldade vem, o coração se alegra e a boca expressa: Jesus é bom, é maravilhoso, está comigo, não estou só. Ele me fez uma promessa, estou aguardando. Breve ele vem me buscar. É bem verdade que aqui eu sofro, aqui eu choro, aqui eu fico triste, aqui meu corpo enferma, aleluia, mas ele me fez uma promessa: naquele dia ele vai enxugar dos meus olhos todas as lágrimas, aleluia. Isso aí é promessa para a igreja, irmão. A igreja de Cristo, aleluia, promessa: ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Vamos nos colocar de pé? Araiva, sério. Glória a Deus. Irmão, mediante esta palavra, irmãos, nós como igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, uma partícula deste corpo. E não importa qual parte que é, por mais simples que seja essa parte, ela tem uma importância grande nesse corpo. Tem uma importância grande. E o cabeça do corpo, que é Cristo,
Ele tem um cuidado, um carinho por todos, sem exceção. Sem exceção. Mediante esta palavra que ministramos aqui, do cuidado que o Senhor Deus tem com o teu povo. Porque o povo aqui, a nação de Israel, era o povo que Deus escolheu para servir a Ele, para adorar a Ele. Eu quero perguntar, se você quer nesta noite aceitar Jesus como Salvador da tua vida, da tua alma. Você que está aqui esta noite, tem alguém? Ou alguém que foi convidado, está parado na fé, deixou de congregar? Não está desviado não, você só parou. Você só parou, desanimou. Mas Deus é poderoso aqui para tornar, redobrar as tuas forças, teu ânimo, te encorajar. Se tiver, levanta a tua mão, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Tem? Tem alguém? Tem? Tem? Vem cá, meu filho. Ô, glória. Aleluia, Jesus. Vamos, João. Aleluia. Tem mais alguém? Tem? Tem? Tem mais alguém? Oh, glória a Deus. Tem mais alguém? Tem? Aleluia. Eu venho como estou. Eu venho como estou. Tem mais alguém? Tem? Porque se tiver, vem, meu filho, para nós orar por você. Tem? Eu venho como estou. Se não tem, que Deus em Cristo abençoe. Tem um jovem aqui, vou passar para o pastor João, que vai estar orando por ele. Glória a Deus. E eu quero agradecer desde já a oportunidade. Que Deus abençoe a congregação do Primavera, né, as crianças, adolescentes, a mocidade, as irmãs, departamento de missão, departamento de música aqui, o sonoplasta aqui, eu vi aqui o irmão aqui, mas o Lucas ali mexendo ali na mídia. Que benção. Glória a Deus. A escola bíblica dominical não posso esquecer. E já avisando aqui para os nossos aqui, amanhã nós temos escola bíblica.